Este podcast descreve cenas de violência e não é recomendado para pessoas sensíveis ao tema e menores de 18 anos. Os nomes citados neste programa foram retirados de processos judiciais e de matérias que saíram na imprensa. Quem desejar direito de resposta pode entrar em contato pelo e-mail sigiloquebrado@svm.com.br. Io non sei accettare questa cosa. Também dopo muitos anos io non accetto questa cosa. È molto cruel quello che aconteceu com a menina. Muito cruel, è barbaro come foi matada. È molto cruel, non è giusto. Lá eu vi todas essas pessoas, aí eu vi o corpo e realmente eu reconheci imediatamente que era a Gaia, porque da roupa. Aí quando eu cheguei ela estava virada de berço, né, que fala, né, berço, né, isso, de berço. E aí o policial queria que eu fizesse o reconhecimento, mas eu pedi para ele não virar, né, na minha frente, porque não ia aguentar. A gente desceu, eu fiquei enlouquecida, né, porque uma situação dessa, acho que ninguém espera na vida uma coisa dessa. Oi, sou Emerson Rodrigues, editor de segurança do Diário do Nordeste, e esta é a segunda temporada do podcast Sigilo Quebrado, Caso Gaia, 10 anos sem respostas. Episódio 2, Os Suspeitos. Se você não ouviu o episódio anterior, aconselho que volte e ouça em sequência. No dia 12 de novembro deste ano, por volta das 14h30, eu saí do portão dos fundos da pousada Nova Era em direção ao serrote e acionei o gravador. O objetivo era saber em quanto tempo, mais ou menos, chegaríamos ao local onde o corpo de Gaia foi encontrado. O áudio tem ruído de vento, mas nada que inviabilize a escuta. Saindo aqui do percurso aproximado feito por Gaia Molinari, saindo dos fundos da pousada Espaço Nova Era. No primeiro episódio, eu contei como um casal de turistas de São Paulo encontrou o corpo de Gaia no local conhecido como Serrote e depois procurou a polícia. Mas não detalhei essa descoberta porque a gente precisava voltar no tempo e contar como Gaia foi parar em Jericoacoara. Agora que já sabemos como ela chegou lá, vamos tentar responder algumas perguntas e fazer outras tantas. Pois é, eu acho que é por aqui. Eu acho que é pro lado de cá. Aproximadamente 15 minutos de caminhada. Passados 10 anos da morte de Gaia Molinari, hoje em dia não sabemos mais o exato local onde ela foi encontrada morta. Só temos indicações de pessoas que estiveram aqui no fatídico 25 de dezembro de 2014 e que eles apontaram mais ou menos a localização do corpo da italiana. Os policiais militares, soldado José Fernando e cabo Daniel Ricardo, juntamente com o subtenente Rodrigues, foram as primeiras autoridades a chegar ao local. Eles estavam com o casal de turistas de São Paulo que encontrou o corpo de Gaia Molinari. Mas a notícia da descoberta do corpo da italiana se espalhou rapidamente na vila e depois da chegada dos PMs, o local também ficou cheio de turistas e nativos. Pelas fotos presentes no laudo do local do crime, não há fita de isolamento separando o corpo de Gaia dos curiosos. Não sabemos se não havia fita ou se os policiais militares não fizeram uso do equipamento. Nessas fotografias dá para ver pessoas bem perto do corpo de Gaia, o que é considerado violação do local de crime. Teve muitas coisinhas, né, justamente o lugar que aconteceu, que não ficou, né, intacto, porque a Jericoacoara inteira, com todos os hóspedes, os turistas estavam tudo em cima do serrote. Você ouviu a dona do Espaço Nova Era, Paula Bonelli, falar o que presenciou no dia que encontraram o corpo de Gaia. Paula esteve no local convidada pela polícia para reconhecer se a pessoa que estava ali era realmente Gaia Molinari.
O soldado José Fernando Souza narrou assim o que ele viu naquele dia 25 de dezembro. Abre aspas. Que no dia 24 de 12 de 2014, o depoente estava de serviço em Jericoacoara quando, por volta das 13h30, chegou ao posto policial um casal de turistas, que eles estavam ofegantes e a mulher já quase chorava. Que então eles disseram que estavam voltando da Pedra Furada para a vila de Jericoacoara quando a mulher avistou o corpo de uma pessoa, que ao se aproximarem e tocarem o corpo, perceberam que se tratava de um cadáver. O casal contou que, diante do fato, correram desde a praia até o posto policial em busca de ajuda. Aqui, claramente percebemos um erro de data no depoimento do soldado José Fernando. O corpo de Gaia foi achado no dia 25 de dezembro, e não dia 24. Vamos seguir com o depoimento do soldado Fernando, concedido no dia 13 de janeiro de 2015 para a autoridade policial. Abre aspas. Que o depoente, juntamente com o cabo Daniel, subtenente Rodrigues e o referido casal, foram até o local indicado. Que assim, subiram o morro conhecido como Serrote e lá encontraram, mais ou menos debaixo de uma moita de galhos secos, o corpo de uma mulher que, pela posição que o corpo estava, o depoente imagina que quem o colocou ali tentou escondê-lo de eventuais pessoas que caminhassem por uma trilha que leva à Pedra Furada por meio das pedras. Que, em estado a descrever a cena que encontrou, o depoente revela que o corpo da vítima estava em decúbito ventral, ou seja, de bruços, pernas estendidas, braço direito dobrado sobre o corpo, braço esquerdo estendido ao lado do corpo, rosto virado para o chão, como se alguém o tivesse empurrado contra o solo, que a vítima trajava biquíni e calçava sandálias, que havia uma bolsa no ombro esquerdo da vítima, surpreendentemente ajeitada nas costas. Que, perguntado sobre o que achou surpreendente, o depoente explicou que seria muito difícil imaginar uma pessoa caindo daquele jeito com a bolsa permanecendo nas costas. Que as costas do cadáver estavam limpas, isso é, não havia areia nas costas, apesar de ser o terreno arenoso, próprio de dunas. Que havia 2 manchas secas nas costas e uma na coxa esquerda da vítima. Que chamou a atenção do depoente o fato de que havia areia apenas na parte de baixo dos seus joelhos, o que o fez pensar que ela foi posta de joelhos em algum momento antes de ser deixada ali. Que, apesar do local tratar-se de uma duna, há ali vegetação rasteira, além de arbustos de galhos secos, cactos, que há várias pedras no local também. Que se trata de um local de difícil acesso, só dando para chegar lá de carro até se for um tração 4x4. Que o depoente informa ainda que não havia sinais de luta no local onde o corpo foi encontrado, bem como não visualizou marcas de arrastamento. Que a cerca de 2 metros do corpo havia um óculos escuro e uma baladeira. Que depois que a composição chegou ao local, populares foram chegando e se amontoando em volta do local. Que ainda antes da perícia chegar ao local, o depoente teve que ir abastecer a viatura em Acaraú, deixando assim o local do crime. Que soube que a perícia forense chegou ao local por volta das 16h30. Que posteriormente soube que o corpo encontrado era da turista italiana Gaia Molinari. Que, perguntado sobre a baladeira encontrada no local do crime, o depoente respondeu que não sabe dizer se ela estava ali antes do crime ou se foi deixada ali por ocasião do evento delitivo. Que, quanto isso, informa que já viu muitas pessoas com baladeira em Jericoacoara, inclusive crianças e turistas. Que já viu turistas recolhendo pedras em frente ao posto policial para atirarem passarinhos ou para brincar na água. Que, perguntado se já ouviu falar de outro crime dessa natureza já ocorrido em Jericoacoara, o depoente disse que nunca ouviu falar em nada desse tipo por lá. Isso é, a morte de uma mulher sem qualquer indício de roubo ou de violência sexual. Fecha aspas. Já o cabo PM Daniel deu depoimento semelhante ao do soldado Fernando no dia 19 de janeiro de 2015. As declarações divergiam apenas no horário em que os turistas chegaram ao posto. Fernando acreditava que havia sido 13h30
e Daniel, 13 horas. Daniel citou detalhes da sua percepção sobre se o corpo de Gaia foi arrastado ou não. Abre aspas. Que não havia marcas de arrasto, mas adianta que dificilmente estariam ali presentes por se tratar de uma duna, onde há, portanto, muito vento e areia. E não havia sinais de lutas também. E o depoente informa que se tivesse havido uma luta ali, daria para notar por galhos quebrados, pedras ou algo assim, o que não foi visto naquele local. Que não havia qualquer arranhão ou lesão aparente na parte do corpo da vítima que era visível. Que quando a perícia forense posteriormente virou o corpo, verificou-se que a vítima estava bastante lesionada no rosto, que assim como a parte posterior do corpo, a parte anterior não apresentava lesões aparentes, que havia marcas escuras no pescoço da vítima. Fecha aspas. Além dos 3 policiais militares, o perito criminal Josemi Emerson Torres Ramos foi designado para ir para o local do crime, realizar a perícia, examinar o corpo e iniciar a apuração. A equipe acionada era lotada no núcleo da perícia de Sobral, distante 240 quilômetros de Fortaleza. Não há informação sobre o acionamento da Polícia Civil. Conversei com fontes com vasta experiência na investigação de homicídios e outros crimes graves, e todos foram unânimes em afirmar o quão é importante a presença da autoridade policial e dos demais investigadores logo nos primeiros momentos após o crime, o que não ocorreu no caso Gaia. Depois que o corpo foi recolhido sem a presença da Polícia Civil no local, policiais militares foram até a pousada onde Gaia estava hospedada. Ali, Paula Bonelli, que tinha ido ao serrote reconhecer o corpo de Gaia, que vocês ouviram no início do episódio e no episódio 1, mostrou aos policiais a sacola plástica contendo os pertences da italiana. O material havia ficado na recepção desde as 12 horas do dia anterior, o dia 24 de dezembro. Paula contou dessa forma a visita dos PMs em um dos depoimentos que prestou à polícia. A jornalista Luana Severo vai ler o que consta no depoimento de Paula Bonelli. Abre aspas. Que as coisas de Gaia estavam ali, no mesmo lugar que estavam desde que ela e Miriam fizeram o check-out na tarde do dia 24/12/2014. Que as coisas estavam em um saco plástico grande, que sobre o saco havia uma blusa verde, a mesma que Gaia usou muitas vezes ao longo de sua estadia em Jeri. Que embaixo da blusa verde havia uma pequena bolsinha de borracha verde, da marca Havaianas, dentro da qual estava o celular, o cartão de crédito e alguns papéis de Gaia. Que a depoente chegou a mexer nesses objetos porque estava procurando um documento de Gaia para poder ligar para o consulado italiano. Que logo em seguida, policiais militares chegaram ao local e uma policial feminina chegou a ler algumas mensagens no celular de Gaia em busca de informações sobre o crime. Que dessa forma, a depoente informa que o celular de Gaia, naquele momento, final da tarde do dia 25/12/2014, ainda tinha bateria, muito embora não fosse muita bateria. E que, com efeito, a policial feminina mexeu um pouco no celular e logo em seguida pediu à depoente que o colocasse para carregar. Fecha aspas. Depois de confirmar que o corpo era de Gaia, Paula ligou para Miriam e informou que Gaia estava morta. Miriam, por sua vez, já havia ligado às 11 da manhã para o Hostel Refúgio, em Fortaleza, e havia falado com a funcionária Marina. Preocupada pela ausência de Gaia no ônibus na noite anterior, ela perguntou a Marina se Gaia já havia chegado, pois as duas não haviam voltado juntas de Jericoacoara. Quando soube da morte por Paula Bonelli, Miriam ligou novamente para o hostel e relatou a outro funcionário a tragédia que havia acontecido com a colega de viagem. Enquanto isso, o corpo de Gaia era levado para o necrotério da cidade de Sobral. Em Jeri, depois do choque pela notícia da morte da jovem Gaia, começam as especulações sobre os suspeitos do crime.
Como dissemos, a Polícia Civil não compareceu ao local do crime no momento em que o corpo foi achado. No entanto, o caso chegou ao conhecimento dos policiais lotados na Delegacia de Proteção ao Turista, a DEPROTUR. A sede da especializada está localizada em Fortaleza, distante 300 quilômetros de Jericoacoara. No ano de 2014, a delegacia estava em evidência. Afinal, era ano da Copa do Mundo e o Ceará foi uma das sedes do Campeonato Mundial de Seleções, com milhares de turistas visitando a capital cearense. Ocorrências policiais envolvendo turistas no Ceará já tinham se tornado manchetes mundo afora, como o caso dos 4 mexicanos presos durante a Copa, sob acusação de assédio e lesão corporal. Eu vi agora essa aqui, ó. Hoje, de madrugada, 4 mexicanos foram presos depois de terem se envolvido em uma briga na saída de um restaurante que fica ali no cruzamento das avenidas Monsenhor Tabosa com a rua Antônio Lima, no Meireles. As informações são da Delegacia de Proteção ao Turista, que está inclusive com uma delegacia móvel aqui na capital nesse período de Copa. Meses depois deste caso, um novo caso, muito mais desafiador, chegava para ser investigado na DEPROTUR. Conforme o inquérito, ainda na madrugada do dia 26 de dezembro, poucas horas depois de descobrirem que a vítima havia se hospedado em Fortaleza, uma equipe formada pela inspetora Regina Cláudia e o inspetor Francisco Xavier foram até o Hostel Refúgio, no centro da capital cearense. No hostel, os inspetores recolheram os pertences que Gaia havia deixado ali. Entre os itens apreendidos estavam um notebook, outro celular, o passaporte, porque Gaia havia levado apenas uma cópia para Jericoacoara, uma mala, papéis com anotações e um secador de cabelos. No relatório anexado ao processo e assinado pela inspetora Regina, ela relata o que descobriu sobre a chegada de Gaia aqui depois de falar com Cal, o dono do hostel. Aquele seria o primeiro relatório do caso feito pela Polícia Civil e já era um norte para os investigadores. Enquanto a polícia iniciava a investigação no dia 26, na tarde do dia 25, a notícia da morte de Gaia chegava na redação do Diário do Nordeste, que funcionava em regime de plantão naquele dia. A apuração inicial resulta em uma matéria pequena, sem fotos. Assim, na edição do dia 26 de dezembro de 2014, o Diário do Nordeste estampava em sua página de polícia a seguinte notícia, que será lida pelo repórter Levi de Freitas, que também cobriu o caso em 2014 e 2015. Turista italiana é encontrada morta. Uma turista italiana foi encontrada morta na tarde de ontem na praia de Jericoacoara, município de Jijoca, no litoral oeste do estado. Gaia Molinari, de 29 anos, apresentava ferimentos na cabeça e arranhões pelo corpo. O cadáver estava na área do serrote e foi avistado por um casal de turistas. A polícia já tem um suspeito. Por volta das 13 horas de ontem, um casal de turistas caminhava até a Pedra Furada quando avista o corpo da italiana em meio ao matagal, na região do serrote, a área de preservação ambiental, APA, onde o tráfego de veículos é proibido. Quando chegamos lá, constatamos a morte da italiana. Ela tinha o rosto perfurado, talvez por uma pedra, e apresentava muito sangramento, afirmou o subtenente Marcos Rodrigues, comandante da Polícia Comunitária na vila de Jericoacoara. As primeiras informações dão conta de que Gaia Molinari estava morando em Fortaleza e visitava Jericoacoara pela primeira vez. Chegou com uma amiga cearense no dia 21 de dezembro. Estaria apenas até o dia 24, mas preferiu ficar mais um dia. De acordo com a polícia, o corpo de Gaia apresentava também arranhões, reforçando indícios de que houve luta corporal. O subtenente Rodrigues afirma já existe um forte suspeito, que é procurado. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios. A matéria não foi assinada por Levi, que não estava trabalhando no dia 25. A matéria contém alguns erros causados por informações repassadas à reportagem pela Polícia Militar. O subtenente Rodrigues informou que Gaia estava com uma amiga cearense, mas na verdade ela estava com Miriam, que era uma colega de viagem do Rio de Janeiro. E Gaia não estava morando em Fortaleza, como sabemos. Ela estava apenas hospedada no Hostel Refúgio e iria embora em janeiro de 2015.
A matéria cita ainda que o caso seria investigado pela Divisão de Homicídios, mas não foi. Somente ano passado, 9 anos depois do crime, enfim, o inquérito chegou no DHPP. Sobre o suspeito citado na matéria, a polícia se referia a Edson Veríssimo, conhecido como Edinho ou Edim Baladeira. Edinho foi a primeira pessoa a ser apontada como suspeita do crime. Ele foi trazido pela Polícia Militar para Fortaleza no dia 26 de dezembro, juntamente com a mãe. Edinho tinha histórico de transtorno mental e de atos violentos na vila. Por esse motivo, e por ser visto sempre com uma baladeira nas mãos, foi apontado como sendo suspeito, porque no local a polícia encontrou uma baladeira. Se de um lado a polícia militar trazia Edinho para depor, a farmacêutica Miriam França era localizada em Canoa Quebrada, para onde foi depois de Jeri. Ela foi localizada por policiais militares e convidada para prestar depoimento em Fortaleza. No dia 26 de dezembro, a delegada Patrícia Bezerra passou a chefiar as investigações. Patrícia era uma delegada com poucos anos de polícia civil, mas ela havia trabalhado na primeira turma de delegados que atuou na criação da então Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, inaugurada em 2010 pelo governo do estado. A divisão, hoje Departamento de Homicídios, como eu já citei anteriormente, foi criada e inaugurada em setembro de 2010. O delegado de Polícia Civil, Rodrigues Júnior, foi nomeado coordenador dos trabalhos e contaria com o auxílio inicial das delegadas Sandra Mara Veras Lima, Roberta Bruno Frota, Patrícia Bezerra de Souza, Monique Teixeira de Mendonça e Estela do Amaral Ribeiro. Quando Gaia foi morta, esse grupo já havia saído do DHPP. O titular na ocasião era o experiente delegado Luiz Carlos de Araújo Dantas e a equipe de delegados havia sido alterada. A notícia da criação do DHPP me remete a mais uma pergunta que a Polícia Civil ainda não respondeu. Por que o caso ficou sob a responsabilidade da DEPROTUR se já existia uma divisão especializada para investigar casos de homicídios? Na notícia da inauguração, publicada pelo governo do estado na época, existe a informação que, abre aspas, a divisão de homicídios contará com o que há de mais moderno em termos de aparato tecnológico para desvendar casos de homicídio, equipado para investigar crimes comuns de homicídio ou de grande repercussão ou em série. O prédio conta com 4 pavimentos, com salas para interrogatório, advogados, apoio psicológico, 2 celas, custódia, auditório, salas de delegados, chefia de investigações, de reconhecimento, unidade de inteligência, centro de processamento de dados, reuniões de investigação e peritos. Fecha aspas. O anúncio fala que a divisão deveria investigar casos comuns e também de grande repercussão. Eu questiono: a morte de uma turista estrangeira em um dos principais destinos do Ceará não estaria enquadrado nesse rol? A Polícia Civil mandou uma nota apenas, que será lida no fim deste episódio, mas já adianto que essa resposta não consta na nota. O que sabemos e o que eu conversei com fontes da época é que o DHPP foi criado para atuar apenas em Fortaleza, onde em 2014 os índices de homicídios começavam a crescer exponencialmente. Conforme as fontes ouvidas pelo Sigilo Quebrado, no papel o DHPP era a melhor opção, mas na realidade, na dura realidade do dia a dia, não era. Segundo essas mesmas fontes, a DEPROTUR possuía até mais condições de pessoal para cobrir o caso do que o DHPP, que, como já disse, lidava com uma epidemia de assassinatos em Fortaleza. Voltando para a investigação da morte de Gaia. No comando das ações, Patrícia Bezerra, da DEPROTUR. Ela instaurou o inquérito por portaria e determinou que uma equipe se deslocasse para Jericoacoara. O documento assinado por Patrícia diz o seguinte, abre aspas, 26 de dezembro de 2014. Considerando ter chegado ao meu conhecimento a notícia de que no dia 25 de 12 de 2014 foi encontrado sem vida em uma duna na praia de Jericoacoara, estado do Ceará, o
corpo da turista italiana Gaia Bárbara Molinari, apresentando claros sinais de violência, considerando que o fato se constitui, em tese, delito previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, considerando o boletim de ocorrência número 317-4804/2014, tratando-se de fatos relevantes à investigação, determina a instauração de competente inquérito policial visando a minuciosa apuração do ocorrido, com todas as circunstâncias que o envolvem. Após autuada a presente portaria, sejam tomadas as seguintes providências. Número 1. Junte-se aos autos o retrocitado boletim de ocorrência com todas as peças. Espeça-se ordem de missão policial a fim de que uma equipe de policiais civis da DEPROTUR dirija-se a Jericoacoara e cumpra as seguintes diligências dele decorrentes. 3.1. Colher informações acerca da vítima, principalmente no tocante a seus últimos dias de vida na vila de Jericoacoara. Nesse ponto, averiguar com quem esteve, por onde andou e o que fez. 3.2. Identificar, qualificar e localizar testemunhas do fato, de visual ou de ouvir dizer, que possam fornecer informações úteis ao deslinde do caso em apuração. 3.3. Identificar, localizar e intimar o indivíduo conhecido como Toninho do Kite, responsável por crimes sexuais cometidos em Jericoacoara, analisando, desde logo, seu possível envolvimento no caso. 3.4. Outras diligências que se façam necessárias para o esclarecimento dos motivos, circunstâncias e autoria do delito ora investigado. Em pós, retornem-me os autos conclusos para ulteriores providências. Cumpra-se. Fortaleza, 26 de dezembro de 2014, Patrícia Bezerra de Souza Dias Branco. Apesar da determinação expedida no dia 26, a equipe de policiais da Delegacia de Proteção ao Turista só chegou em Jericoacoara no dia 27 de dezembro, ou seja, 2 dias depois da descoberta do corpo. Com a aproximação do feriado de Ano Novo, a equipe teve dificuldades de arrumar hospedagem. Até conseguiu, mas por poucos dias. Enquanto os policiais não se deslocavam para Jericoacoara, os trabalhos já tinham começado em Fortaleza. Às 11h19 do dia 26 de dezembro, Miriam França prestava seu primeiro depoimento para a delegada Patrícia Bezerra, ainda na condição de testemunha. Aqui um detalhe importante. Antes de começar a depor, Miriam solicitou à autoridade policial que fosse permitida a utilização de escritos produzidos por ela para auxiliar na lembrança dos detalhes relativos aos últimos dias de vida de Gaia em Jericoacoara. Depois que eu soube da notícia, eu parei e falei assim, eu não me lembrava direito de tudo que tinha acontecido ali, né? Então, assim, eu tive que sentar, eu falei assim, não, eu tenho que tentar me organizar, e aí eu comecei a pensar, comecei a ir lembrando de todas as coisas, né, desde o dia que a gente chegou ali, com quem que a gente conversou, com todas as pessoas que a gente teve contato, com quem ela falou, coisas que ela me contou, né, de outras pessoas. Então, assim, eu fui tentando resgatar todas essas lembranças para poder ajudar o máximo possível. A solicitação foi atendida pela autoridade policial. As anotações manuscritas de Miriam também constam no inquérito. No depoimento digitalizado que o Sigilo Quebrado teve acesso, é possível ver algumas marcações feitas pela Polícia Civil com caneta marca-texto no teor do que contou a farmacêutica naquele dia. Um dos trechos destacados é o momento em que ela disse que caminhou pela praia até a Pedra Furada no dia 22 de dezembro. E nessa caminhada, ela avistou um nativo na praia. Segundo o depoimento de Miriam, esse nativo estava com um pedaço de pau na mão, escrevendo ou desenhando na areia, e ele parecia ter algum problema mental. Outros trechos marcados pela polícia
são os momentos em que ela se refere ao instrutor de windsurf, Alessandro Marchi. Nós falamos sobre Alessandro no episódio anterior. Aqui a jornalista Chase Viana lê um trecho do depoimento de Miriam. No dia 22 de dezembro de 2014, eu acordei antes da Gaia e fui tomar café da manhã sozinha. Depois de tomar café da manhã, eu encontrei o Alejandro. O Alejandro é amigo da Paola, a dona da pousada, e todo dia ele toma café lá. Todos os dias ele e a Gaia se encontraram no café da manhã da pousada, mas eu não sei quanto tempo eles ficavam conversando, porque eu sempre tomava café antes deles. Além de Miriam, ainda no dia 26 de dezembro, a mãe de Edinho, Raimunda Veríssimo, e o próprio Edinho seriam ouvidos na Deprotur. Como dissemos, Edinho foi apontado por outros moradores e também por informantes da polícia como suspeito do crime, mas a delegada Patrícia explicou assim em um relatório policial por que ele foi trazido para Fortaleza. Aqui, a jornalista Luana Severo vai ler o que consta no relatório sobre isso. Abre aspas. Ainda no dia 26 de 12 de 2014, policiais militares em serviço na vila de Jericoacoara contataram a autoridade policial signatária, dando conta de que, naquela localidade, populares apontavam a autoria do homicídio da turista italiana para um nativo conhecido como, abre aspas, Edinho, fecha aspas, possuidor de considerável histórico de violência na vila. Em face disso, e tendo em vista o fato de não haver expediente na delegacia de Jijoca de Jericoacoara naquela data, bem como a dificuldade de locomoção até Fortaleza por parte dos moradores de Jericoacoara, a Polícia Militar convidou Edinho e sua mãe para virem a Fortaleza prestar esclarecimentos acerca do fato em comento. Fecha aspas. Como se percebe, diferente do que a imprensa noticiava, Edinho não estava preso. Ele havia sido, abre aspas, convidado, fecha aspas, para depor. Às 21h28, começava o depoimento de Raimunda Veríssimo da Silva, a mãe de Edinho. O depoimento dela traz, em linhas gerais, o seguinte. A jornalista Luana Severo vai ler novamente o trecho do depoimento. Abre aspas. Dona Raimunda disse que, desde os seus 10 anos, Edinho envolveu-se com drogas e acabou, abre aspas, pirando, fecha aspas. Quanto a isso, informou que ele toma remédio controlado, já tendo sido internado algumas vezes em instituições para doentes mentais. Ademais, faz uso de bebida alcoólica. Confirmou que Edinho tem um histórico de violência, já tendo sido preso 2 vezes. Uma porque lesionou a faca um turista francês e outra por causa de um roubo. Acerca da suspeita que recai sobre Edinho de seu possível envolvimento na morte da turista italiana Gaia Molinari, a declarante disse que, na noite de Natal, fez uma pequena ceia no quintal de sua casa, onde Edinho se fez presente até aproximadamente 23 horas. Por volta de meia-noite, viu Edinho na praça localizada em frente à sua casa e depois foi dormir. Várias pessoas o viram na praça naquele horário. Por volta das 4 horas da manhã, do dia 25 de 12 de 2014, acordou e encontrou Edinho sentado, dormindo em um batente em frente à sua casa. A declarante mandou ele se levantar e ir dormir no quarto. Na tarde de ontem, quando o corpo da turista italiana foi encontrado na praia, a declarante ouviu comentários de populares, segundo os quais estavam desconfiando de que o autor do crime teria sido seu filho, ou um indivíduo conhecido como, abre aspas, Toninho do Kite, fecha aspas, ou um tal de, abre aspas, Zé Filho, fecha aspas, ou ainda um indivíduo conhecido como, abre aspas, Neguinho, fecha aspas. Perguntada se conversou com seu filho sobre o fato, ela respondeu que sim e que ele negou que tenha sido o autor do crime. Perguntada se Edinho apresenta alguma escoriação pelo corpo, ou marcas de unhas, ou arranhões, respondeu categoricamente que não. Fecha aspas. Edinho também deu depoimento. Passava das 10 da noite do dia 26 de dezembro, quando ele foi interrogado pela delegada Patrícia Bezerra. Abre aspas. Disse que está sendo oitivado na presença de sua genitora, que ao final assina o presente termo de declarações.
que é conhecido pela alcunha de Edinho, que já foi preso 2 vezes por lesão corporal e outra por latrocínio, que já foi internado 2 vezes em instituições para doentes mentais, que perguntado se considera um doente mental, respondeu que não, que, no entanto, viciado em drogas da espécie maconha, que ademais faz uso esporádico de crack e de cocaína, que já foi acusado de estupro 1 vez, mas respondeu em liberdade, que nega que tenha praticado o estupro, alegando que namorou com a vítima e não entendeu porque ela o acusou, que não lembra quando ocorreu essa acusação de estupro, que, perguntado acerca da informação de que o declarante costuma se masturbar em público, respondeu que isso não é verdade, que, perguntado se tem baladeira, respondeu que não, que, perguntado se já teve uma, respondeu que sim, mas quando era criança, mas depois que o IBAMA começou a atuar em Jericoacoara, nunca mais teve uma, que, perguntado o que fez na noite de Natal, respondeu que esteve com sua família até aproximadamente meia-noite, que depois foi para um restaurante localizado em frente à casa onde mora e depois ficou pela rua até amanhecer, quando retornou para casa e foi dormir. Que esteve sozinho o tempo todo, adiantando que está sempre sozinho, pois devido às prisões e internações que sofreu, as pessoas não querem sua companhia. Que, perguntado se costuma andar pelos arredores do local onde a vítima foi encontrada, respondeu que não pelos morros onde o corpo estava, mas pela praia, quando quer fazer um exercício. Que disse que costuma andar com um pedaço de madeira nas mãos, como se fosse uma bengala, porque tem um problema no tendão do pé direito. Que informa, no entanto, que certamente foi visto por várias pessoas que estavam na rua. Que, perguntado se conheceu a turista italiana Molinari, respondeu que não, tendo ouvido falar dessa moça apenas quando seu corpo foi encontrado na praia. Que ouviu comentários de que teria sido autor do crime, negando veementemente que isso seja verdade. Que não tem ideia de quem cometeu o crime. Que informa que não tem nenhuma escoriação ou arranhão pelo corpo. Que, para tanto, tirou a camisa e mostrou os braços, pescoço e o tórax para a autoridade policial, demonstrando, de fato, a inexistência de escoriações. Que, por fim, informa que aceita que seja coletado material para eventual confronto. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Fecha aspas. Eu procurei Edinho na vila de Jericoacoara em novembro deste ano para ouvir a versão diretamente dele, sem intermediários. Bom dia, amigo. Mora por aqui? Sim. Mora? Sabe onde é a casa do Edson? Edson. Chamado de um Edinho. Entra aí, vocês vão. Ah, tá. É aqui? A pessoa que falou comigo aparentemente não queria dar informações sobre Edinho. Apontou o corredor por onde eu deveria seguir e se afastou. Eu continuei procurando e encontrei uma segunda pessoa em uma espécie de vila de casas. Onde mora aqui? Mora. É, o Edinho mora aqui? Não sei lhe dizer não, porque eu tô novo aí também. Ah, tá bom. Tá bom? Tá, obrigado. Segui a minha busca por Edinho. Bati. Perguntei. Bom dia. E nada. Até que... Bom dia. Você mora por aqui? Diga. É? O Edinho mora pra cá? Edson? O Edson. Veríssimo? Sabe que ele mora não? Agora Sabe não? Tinha dito que era aqui nesse no beco, né? corredorzinho. Pode ser que se informe a senhorazinha que a senhora está aqui. Se informar, Eu perguntei a 2 pessoas ali, eles não confirmaram. não sabiam. Pode ser que aqui tudo é alugado, aqui tudo é dela, os pontos. Maria! Maria! O homem que estava mexendo no celular em frente a uma casa me orientou a falar com a dona da casa. Ela seria a dona da vila de casas de onde eu tinha vindo à procura de Edinho. Ele chama mais uma vez. Dona Maria! Esperamos por um tempo Dona Maria sair, mas ela não apareceu. Na verdade, Dona Maria não era Dona Maria, era Dona Raimunda Veríssimo, a mãe de Edinho. Eu só descobri isso depois que saí do local. Ela, aparentemente, não estava no local e nem Edinho. Sem conseguir falar com ele, seguimos com o que diz a investigação policial.
Após ser ouvido, Edson Veríssimo aceitou fornecer material genético para posterior confronto de DNA. 2 dias depois de o corpo de Gaia ter sido achado, uma equipe da DEPROTUR chega em Jericoacoara. Ali, eles vão na pousada onde a italiana ficou hospedada, buscam imagens de câmeras, conversam com informantes e iniciam a coleta de dados para subsidiar a investigação. No dia seguinte, dia 28 de dezembro de 2014, a delegada Patrícia Bezerra também chega em Jeri. Ali, ela começa a ouvir testemunhas e outros suspeitos. Enquanto isso, o laudo pericial sobre a causa da morte era confeccionado, assim como o laudo de local de crime. O laudo da perícia apontou que a italiana foi morta por estrangulamento e apresentava marcas de violência pelo corpo. Em respeito aos familiares e amigos de Gaia, não vou entrar em detalhes específicos do laudo de exame cadavérico. Vou citar apenas alguns trechos que sejam relevantes para o entendimento sobre o andamento da investigação criminal. Abre aspas. Em consequência, às 10 horas e 31 minutos de 26 de 12 de 2014, passaram os peritos a fazer o exame ordenado e as investigações que julgaram necessárias, findo os quais declaram. Apresentação. O cadáver encontra-se em trajes de banho, biquíni, composto de uma peça inferior branca com manchas avermelhadas e uma peça superior esverdeada. Apresenta mãos protegidas por sacos plásticos fixos aos punhos por ligas, 2 pulseiras coloridas em punho esquerdo. O corpo está recoberto em várias regiões, abdômen e coxas, por fina camada de areia. A presença também de material arenoso avermelhado e úmido nos cabelos. Estimativa do tempo de morte. A evolução dos sinais de morte é compatível com o tempo de morte estimado entre 24 horas e 48 horas antes deste exame. Conclusão. Os achados cadavéricos permitem concluir que a morte de Gaia Molinari foi causada por asfixia decorrente de estrangulamento. Houve traumatismo craniano que contribuiu, mas não causou diretamente a morte. Nada mais havendo, encerro este laudo, que depois de lido e achado, conforme acima. Davis Nunes de Mesquita, primeiro perito. Fecha aspas. A expectativa era que o material coletado na necrópsia pudesse ajudar aos investigadores no trabalho de campo em busca dos suspeitos. O laudo do local do crime também poderia colaborar com as informações sobre a dinâmica do crime e do assassino. O perito Josemir Emerson Torres Ramos descreveu assim no documento, abre aspas, laudo de exame em local de crime contra a vida. Aos 25 dias do mês de dezembro do ano de 2014, de acordo com a legislação e os dispositivos regulamentares vigentes, na Coordenadoria de Perícia Criminal. O laudo do local do crime traz detalhes muito fortes sobre os ferimentos sofridos por Gaia Molinari. Por este motivo, estou ocultando algumas partes. Os trabalhos periciais no local tiveram que ser feitos com rapidez. Isso porque a ausência de iluminação prejudicava a análise. Histórico. Atendendo à solicitação, a perícia compareceu na localidade Serrote, proximidades da vila de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara, onde uma pessoa foi encontrada sem sinais vitais e com sinais de morte violenta. Exames. Do local. Trata-se de local externo, proximidades de praia, com iluminação natural. Dia. Tempo bom, não chuvoso. Todo o levantamento durou cerca de 1 hora. É importante salientar que, estando localizado na vila de Jericoacoara, não é possível visualizar o local exato onde o corpo foi encontrado, haja vista a elevação seguida de pequeno declive do terreno em questão. Vale ressaltar que nas proximidades da vítima foi encontrado um óculos de sol da marca Ray-Ban e um objeto do tipo baladeira, fotografia 5. O óculos de sol da marca Ray-Ban
foi entregue na Delegacia Regional de Sobral, conforme auto de apresentação e apresentação do BO número 553-3954/2014. Já o objeto do tipo baladeira foi coletado com o intuito de realização de exames a fim de localizar e identificar possíveis impressões papilares que manusearam o corpo do objeto. No local, não foram observados respingos de líquido de cor vermelha compatíveis com sangue e sinais de arrastamento no solo ao redor da vítima ou em suas proximidades. Tal análise fora comprometida pela presença de populares no local do crime em momento anterior ao início dos trabalhos periciais. Atentem para esse detalhe. Tal análise fora comprometida pela presença de populares no local do crime em momento anterior ao início dos trabalhos periciais. Anterior ao início dos trabalhos periciais, diz o perito Josemir Emerson Torres. Foram coletados nas proximidades da vítima um óculos de sol da marca Ray-Ban, um objeto do tipo baladeira. O objeto óculos, que possivelmente pertencia à vítima, foi apresentado à autoridade policial da Delegacia Regional de Sobral, conforme auto de apresentação e apreensão já mencionados nesta peça. Já o objeto do tipo baladeira foi coletado com o intuito de realização de exames complementares, a fim de localizar e identificar possíveis impressões papilares que manusearam o corpo do objeto. Foi constatado que, devido às irregularidades do corpo do material, este tipo de exame não seria possível. Também não foi possível concluir se o objeto do tipo baladeira foi colocado no local antes, durante ou após o fato ocorrido. O objeto tipo baladeira segue anexado a este laudo. Dinâmica do evento. Após uma análise geral e específica dos vestígios encontrados no local, é possível descrever a seguinte dinâmica do fato. Este perito é levado a crer que o autor lesionou a vítima com objeto contundente, haja vista as lesões constatadas no rosto da vítima. Após o fato, fazendo o uso possivelmente das mãos, o autor lesionou a região anterior do pescoço na tentativa de esganadura. Ao que tudo indica, após este momento, o autor estrangulou a vítima, ocasionando assim a morte da mesma. Conclusão. Ante o visto e exposto, salve maior entendimento, conclui o perito que a vítima teve morte violenta perpetrada pelo emprego de asfixia mecânica por estrangulamento, tendo como vítima Gaia Molinari, nas circunstâncias descritas no corpo desta peça. Fecha aspas. O laudo traz a data de 6 de janeiro de 2014, mas na verdade é 6 de janeiro de 2015. Esse não é o primeiro documento que nós verificamos que tem erro na data. Por isso, nós estamos fazendo a devida ressalva. Os laudos cadavéricos e do local de crime subsidiaram os trabalhos policiais, mas esses resultados presentes nos documentos que eu acabei de ler ainda não estavam nas mãos da polícia. Enquanto isso, o trabalho da DEPROTUR seguia em Jericoacoara, e o trabalho neste momento era feito em algumas frentes. No posto policial, às 10h24 da manhã, o conterrâneo de Gaia, o italiano natural de Piacenza, Gianpaolo Fraticelli, contava o que sabia. Abre aspas. Disse que está em Jericoacoara de férias, tendo chegado aqui no último dia 21, que está hospedado com sua companheira na pousada Nova Era, que essa é a primeira vez que vem a Jeri, e conheceu a turista italiana Gaia Molinari na pousada Nova Era, onde ela também estava hospedada, que a conheceu no café da manhã do dia 23/12/2014, que conversaram mais ainda no café da manhã do dia 24, porque descobriram que eram oriundos da mesma cidade na Itália, que falaram sobre amigos em comum em sua cidade natal, falando ainda sobre viagens no Brasil e outras coisas assim. Que Gaia disse ao depoente que voltaria para Fortaleza às 22h30, naquela noite, e o depoente esclarece que chegou a comentar com sua namorada um único fato estranho acerca de Gaia, isso é,
o fato dela estar viajando com uma amiga, mas nunca ficarem juntas. E o depoente só descobriu que elas eram amigas e viajavam juntas no dia 24, quando Gaia comentou que viajava com uma amiga de nome Miriam. Que Gaia aparentava ser uma pessoa muito comunicativa, de coração bom e que confiava muito. Que a amiga Miriam, ao contrário, parecia ser uma pessoa muito fechada, calada. E a última vez que o depoente viu Gaia foi no café da manhã do dia 24, porque depois disso foi com sua namorada para a Lagoa do Paraíso. E quando voltou no fim da tarde para a pousada, por volta das 16h30, o depoente e sua namorada viram Miriam, amiga de Gaia, deitada em uma rede que sempre fica armada na recepção da pousada, em frente à TV. E mais tarde, por volta das 20h30, o depoente saiu da pousada com sua namorada, ocasião em que viu Miriam, que estava no mesmo lugar de antes, vidrada na TV, parecendo aérea, meio que enrolada na rede. E o depoente foi até lá procurando dar um oi, porque afinal era noite de Natal. Mas Miriam não esboçou qualquer reação, e o depoente foi embora com sua namorada atrás de um restaurante. O depoente tem conhecimento de que houve uma ceia de Natal na pousada, proporcionada pela proprietária da pousada, chamada Paula, para os seus amigos. E o depoente não participou dessa ceia, que voltou para a pousada por volta das 23 horas, não tendo mais visto a Miriam. E na tarde do dia 25, por volta das 16 horas, o depoente voltou de um passeio para a pousada e encontrou a proprietária desesperada, porque havia chegado a notícia de que um corpo de uma turista havia sido encontrado na praia sem vida. Que Paula estava muito nervosa porque as coisas de Gaia estavam desde a noite anterior na recepção do hotel, porque sua conta havia sido encerrada e ela ainda não aparecera, que acreditavam que Gaia estivesse em uma festa ou algo assim. Mas com a notícia do corpo da turista encontrada, Paula pensou logo em Gaia, que foi solicitado ao depoente que acompanhasse Paula até o local onde o corpo estava para fazer o reconhecimento do mesmo. O que o depoente fez, que perguntado acerca do relacionamento entre Miriam e Gaia, o depoente informa que jamais viu as duas juntas, mas ouviu o comentário entre os hóspedes segundo os quais as duas manteriam um relacionamento homossexual, que perguntou se o biquíni que Gaia usava quando seu corpo foi encontrado era o mesmo que ela trajava quando o depoente a viu pela última vez. Respondeu que sim. Fecha aspas. Depois de Jean Paolo, foi a vez de Juliana da Silva Moura, amiga de Reginaldo Amorim, o Favela, dar depoimento. Reginaldo morava em uma casa que era do tio de Juliana. Ela prestou depoimento às 11h44. Aqui, Luana Severo lê um trecho do depoimento de Juliana. Abre aspas. Disse que seu tio tem uma casa que era ocupada por Reginaldo Amorim Pereira, conhecido como Favela, que dessa forma, Favela era seu inquilino, que estava acertado que no dia 22/12, Favela desocuparia essa casa, porque a mãe da depoente, que mora em Camusim, viria passar as festas em Jeri. Que, no entanto, na noite do dia 21/12, Favela procurou a depoente e disse que iria para Fortaleza naquela mesma noite. Que nessa ocasião, Favela disse à depoente que havia perdido a chave da casa em que morava e que, por isso, havia arrombado a fechadura para retirar suas coisas. Que após isso, Favela foi embora de Jeri e a depoente não o viu mais. Que, perguntada acerca da história que corre por aí, segundo a qual Favela havia procurado a depoente um pouco nervoso no dia 25, pedindo a chave da casa para retirar suas coisas e ir embora, a depoente disse que quando encontrou Favela no dia 21, ele não estava nervoso, apenas apressado, e que não o encontrou no dia 25, mas no dia 21, como disse anteriormente. Que ainda assim, a depoente ouviu comentários de populares dando conta de que Favela estaria em Jeri no dia em que o corpo da turista italiana foi encontrado. Que, perguntada sobre Favela, a depoente disse que não tem nada a falar que desabone sua conduta. Que ainda assim, revela que ele não trabalha e que ele lhe disse que sua ex-mulher, mãe de seu filho, uma italiana chamada Paola, dona da pousada Nova Era, dava-lhe dinheiro. Que, perguntada se chegou a ver a turista Gaia Molinari viva, a depoente disse que viu sim, em uma festa que houve na praia dias antes. Que na ocasião, Gaia estava acompanhada de Favela
e ambos foram juntos até a barraca de caipirinha da depoente para comprar bebida, que a depoente lembra que eles compraram de 2 a 3 morritos, que é um drink com rum, que eles iam, compravam um drink e saíam rumo à praia, que depois voltavam e compravam outro. Que lembra também que na última vez em que foram até lá para comprar bebida, Favela pediu para que colocassem bastante rum num drink de Gaia, que a depoente pensou que eles estivessem juntos, ficando, que depois passaram a comentar na vila que Favela poderia ter envolvimento na morte da turista italiana. A depoente telefonou para a Favela e perguntou para ele. Ele respondeu que não tinha nada a ver com isso e que estava tranquilo. Favela disse ainda à depoente que não ficou com a italiana, mas com a amiga dela, a carioca. Fecha aspas. Passavam 33 minutos do meio-dia do dia 28 de dezembro, quando Paula Bonelli sentou na frente da delegada Patrícia para falar sobre o que sabia de Gaia, Miriam, Alessandro, Reginaldo. Sobre Reginaldo, seu ex-marido, Paula contou que, abre aspas, viveu maritalmente com Reginaldo Amorim Pereira, conhecido como Favela, com quem teve um filho, de quem se separou há quase 2 anos. Fecha aspas. Paula contou em entrevista à nossa equipe como foi ruim na época essa suspeição sobre Reginaldo. Inclusive até o pai do meu filho, né, que a gente é separado, já quando estava a história da Gaia, a gente já estava separado, só que ele já tinha viajado, a gente não tinha relação de se conversar e tudo, mas eu sabia que ele estava lá porque eu tinha ligado e eu tinha falado com ele por telefone e num telefone fixo, então eu tinha certeza que ele estava, até porque era um período que era um pouco atordoado, então para mim o fato dele estar longe era um alívio. E aí tinha um rapaz que parecia muito com ele. Até eu chegava a confundir. Então muitas pessoas falavam que ele estava aqui, mas não era ele, era o outro rapaz, né? E até ele teve uma abordagem bem violenta com essa história, ele foi acusado, a gente sofreu muito também de repercussão disso, porque você sabe, em lugar pequeno, as pessoas falam qualquer tipo de coisa, então foi bem pesado. Paula lembrou como foi a participação dela no caso e como isso a afetou. E para mim foi mais pesado ainda, porque além de reconhecer lá a Gaia, a situação de ser aqui na pousada, a situação de eu ter que fazer de tradutora para o Alessandro, de falar com a Miriam, de ficar fazendo carícia, ajudar a polícia. Eu hoje me arrependo demais de não ter tido câmera de segurança naquela época para ver exatamente, sabe, os momentos e tudo. Ela foi tradutora de Alessandro. 2014 era a 4ª vez dele em Jericoacoara, mas ele disse que não se sentia à vontade para falar diretamente com os policiais em português, por isso contou com a ajuda de Paula. No momento do depoimento, Alessandro tinha um ferimento na mão, mas o que causou o ferimento não foi uma das perguntas da delegada Patrícia Bezerra. Pelo menos, não consta nos autos. Uma pessoa que participou das investigações revelou que o ferimento na mão de Alessandro chamou a atenção dos inspetores e foi perguntado informalmente pelos policiais sobre o que teria causado o machucado, e ele teria respondido que havia se ferido praticando o windsurf. No primeiro episódio dessa temporada, já contei como Alessandro disse que conheceu Gaia e também se ele tinha ido dar aula de windsurf a ela. Eu entrei em contato com Alessandro em novembro deste ano pelas redes sociais. Expliquei que estava fazendo um podcast sobre o caso da morte de Gaia e pedi uma entrevista ou que ele mandasse áudios. Primeiro, ele quis saber como eu sabia que ele havia tido contato com Gaia. Expliquei que o nome dele constava no inquérito policial e que eu havia encontrado o perfil dele em uma rede social com fotos de windsurf. A partir da minha explicação, ele passou a me responder. O jornalista Matheus Facundo vai ler a mensagem que ele me mandou. Senhor Emerson, tenho certeza que o senhor é uma boa pessoa, mas infelizmente não confio em pessoas que não conheço. Estou muito sentido com a morte de Gaia, mas a vi somente 2 vezes e em pouco tempo. Não sei nada sobre o que ela fez ou conheceu em Jeri. Em um trecho do depoimento de Alessandro, tomado no dia 28 de dezembro, ele afirmou aos policiais o seguinte. Aqui, Matheus Facundo, novamente, lendo o depoimento de Alessandro. Estou em Jericoacoara desde o dia 21 de novembro de 2014, e essa é a 4ª vez que venho a Jeri. Venho sempre por aqui por causa do esporte que pratico, o windsurf.
Ficarei no Brasil até o dia 18 de janeiro de 2015, quando volto para a Itália. Prestem atenção nesse detalhe. No dia 28 de dezembro de 2014, a polícia não pediu que Alessandro fornecesse material genético para comparação com as amostras encontradas no corpo de Gaia. Como ele afirmou que iria embora no dia 18 de janeiro, penso que os policiais acreditavam que teriam tempo. Mas Alessandro antecipou sua saída. O motivo da antecipação, não sabemos. O que sabemos é que, segundo o ofício da Polícia Federal, ele saiu do Brasil no dia 6 de janeiro e não dia 18, como ele havia informado em depoimento. Quando a polícia o procurou de novo para pedir que ele cedesse a amostra de DNA, ele já havia ido embora. No dia 28 de janeiro de 2015, a polícia enviou para a perícia fios de cabelo coletados no apartamento em que Alessandro ficou em Jeri, e a delegada pediu que esses fios de cabelo fossem analisados. Abre aspas. Venho, através do presente expediente, com o fito de instruir o inquérito policial da referência, enviar fios de cabelo coletados no imóvel em Jericoacoara, alugado pelo cidadão italiano Alessandro Macchi, devidamente qualificado nos autos. Na oportunidade, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de mandar realizar um exame para mapeamento do DNA encontrado no referido material, bem como exame comparativo de DNA entre a amostra enviada e as amostras coletadas nas escoriações do pescoço e unhas da vítima Gaia Molinari. Fecha aspas. Antes do resultado do laudo, a polícia solicitou a ajuda da Interpol para que fosse verificada a ficha criminal de Alessandro, assim como a obtenção de perfil genético. A resposta sobre os antecedentes criminais foram que, abre aspas, estimada doutora Patrícia, pesquisa realizada em nossos bancos de dados em nome de Alessandro Macchi, data de nascimento 12/2/1977, em Velletri, Itália, deram resultado negativo em relação a procedimentos penais pendentes, mandados de busca, assim como sobre eventuais antecedentes criminais relativos a crimes violentos. Já o laudo do exame de DNA, datado do dia 13 de fevereiro de 2015, sobre os cabelos coletados no apartamento onde Alessandro havia ficado hospedado, trazia as seguintes informações. Abre aspas. Material analisado. Um fio de cabelo longo, acondicionado em papel higiênico dentro de uma luva de látex coletado no imóvel alugado por Alessandro Macchi e encaminhado a este laboratório de DNA forense através do ofício supracitado. Amostras referência. 2 swabs orais coletados da vítima Gaia Bárbara Molinari na ocasião da necrópsia pelo médico perito legista Davis Nunes de Mesquita. Objetivo pericial. O presente exame tem por fim determinar o perfil genético da amostra questionada e referência para, por intermédio das respectivas comparações, estabelecer eventual relação de identidade genética. Análise, interpretação dos resultados e conclusão. No material extraído do fio de cabelo, mesmo após várias tentativas, não foi possível a identificação de um perfil genético utilizando marcadores autossômicos, impossibilitando uma comparação com a amostra referência de Gaia Bárbara Molinari. Fecha aspas. Com cabelo, mas sem DNA. Enquanto a delegada Patrícia ouvia testemunhas em Jericoacoara no dia 28 de dezembro, outra delegada ouviu Reginaldo Amorim na sede da Deprotur em Fortaleza às 13h49. Sobre sua ocupação, Reginaldo disse que trabalha exercendo a função como barman, dando aula de surf e também é artesão. Ele disse que não gostava do apelido de favela. Ele contou como conheceu Gaia e Miriam e revelou que quis ficar com Miriam porque ela era, abre aspas, mais bonita, fecha aspas. Reginaldo disse ainda que nunca manifestou nenhum interesse por Gaia, o que contradiz a versão do que disse Alessandro em depoimento. O instrutor de windsurf informou que Gaia tinha lhe contado
que Reginaldo havia tentado beijá-la no dia em que se conheceram. Sobre a permanência em Jeri, Reginaldo contou que veio para Fortaleza no dia 21, o mesmo dia em que conheceu Gaia e Miriam, e permaneceu até a data do depoimento em Fortaleza, ou seja, no dia 28 de dezembro. Uma funcionária da pousada prestaria depoimento no dia 28 em Jericoacoara. O que essa mulher diria deixaria uma dúvida sobre o horário em que Gaia foi vista pela última vez. Miriam já havia dito que viu Gaia sair às 13h45 e depois não a viu mais. A jornalista Beatriz Rabelo vai ler o que a auxiliar de cozinha e barwoman Cleoneide Silva Teles disse para a polícia. A última vez que eu vi Gaia foi no dia 24 de dezembro, às 6h30 da noite. Eu tenho certeza desse horário porque eu estava com meu celular na mão na hora, jogando, enquanto a Gaia estava sozinha em uma das espreguiçadeiras da piscina, também teclando no celular. Por isso eu vi bem o horário. Eu não lembro exatamente quando a Gaia chegou na piscina, mas lembro que já não havia sol e que ela chegou sozinha. Não tinha mais ninguém ali, além de Gaia e eu. Não sei onde Miriam estava naquele momento, só sei que ela não estava no quarto, porque as duas já tinham entregado a chave do quarto. Eu fiquei aproximadamente uns 40 minutos ali no bar, com Gaia em meu campo de visão. E depois eu entrei para fechar as contas e arrumar as comandas para deixar lá na recepção. Essa foi a última vez que vi Gaia. Agora, sobre as portas de acesso da pousada, existe uma porta na frente e outra nos fundos da pousada. A porta dos fundos é fechada todos os dias exatamente às 6 da noite, sem exceção. Por isso, é impossível que Gaia tenha saído pelos fundos. Para sair pela porta da frente, Gaia necessariamente passou pela recepção, ao lado de uma rede que sempre fica armada ali próximo à TV. Se Miriam passou o dia 24 inteiro deitada na rede ao lado da TV, então é impossível ela não ter visto a amiga passar. Lendo os depoimentos, o que fica aparecendo é que a polícia estava realmente achando que Miriam era a suspeita e não testemunha. Isso ficou comprovado com um novo depoimento dela naquele mesmo dia em Jericoacoara, para onde ela havia ido novamente no helicóptero da polícia. Já passava das 18 horas do dia 28 de dezembro de 2014, quando Miriam começava a ser ouvida pela segunda vez. Aqui, novamente, a jornalista Luana Severo vai ler o que consta no depoimento de Miriam. Abre aspas. Disse que está sendo reinquirida acerca da morte de Gaia Molinari, cujo corpo foi encontrado em um morro na praia de Jericoacoara do dia 25/12/2014, que reitera todas as informações que prestou em seu depoimento inicial, que reafirma que o italiano a quem conheceu como Alejandro demonstrou interesse pela Gaia durante todo o tempo em que as duas estiveram em Jericoacoara, que reitera que a última vez que viu Gaia foi por volta das 13h45 do dia 24/12/2014, sendo esse horário que o aplicativo WhatsApp mostrava que Gaia entrara no aplicativo pela última vez, que reitera que a última vez que viu Gaia foi quando ela saiu da pousada com Alejandro para uma aula de kitesurf, que reitera que na manhã do dia 24, quando falou com Gaia que queria ficar sozinha naquela noite por causa do Natal, Alejandro estava próximo e a depoente chegou a pedir a ele: Alejandro, por favor, leva a Gaia para sair, que não lembra o que Alejandro respondeu, mas lembra que foi algo positivo. Que perguntada como se comunicava com Alejandro, se em português, a depoente respondeu que ele não fala português, mas ainda assim acredita que ele tenha entendido. Que naquela tarde, quando o Alejandro foi pegar Gaia para a aula, a depoente disse que chegou a fazer um gesto de carinho nele, pedindo de novo que ele levasse Gaia para sair, que tendo sido cientificada de que Gaia foi vista na piscina da pousada por volta das 18h30, a depoente disse que isso não é verdade, que chegou a ir na piscina do hotel para ver se Gaia estava lá, e ela não estava. Que não falou sobre isso em seu primeiro depoimento porque não deu importância ao fato, que não lembra se existia alguma outra pessoa na piscina naquele momento,
que reitera que por volta das 21 horas do dia 24, quando percebeu a presença de Alejandro na pousada, a depoente foi até ele, perguntando por Gaia, ao que ele respondeu que não sabia onde ela estava. Que a depoente reitera que disse: "Como assim você não sabe da Gaia? Você não saiu com ela?" Que Alejandro respondeu que havia dormido. Que não tem conhecimento se Alejandro mandou uma mensagem para Gaia naquela noite do dia 24. E que esse diálogo foi em português. Fecha aspas. Miriam revelou em entrevista concedida em 2015 ao Diário do Nordeste como sentiu essa pressão por parte da polícia. Então, no segundo depoimento já foi um ambiente muito estressante. Eu falei novamente a história, mas as pessoas já estavam questionando muito, sabe? Botando muita pressão e eu falei, reiterei tudo basicamente da mesma forma que eu tinha colocado no primeiro depoimento, mas já numa situação bastante estressante, sabe? As pessoas já me olhando com desconfiança e eu não tinha ninguém ali do meu lado, eu não tinha um advogado. A partir daí, a delegada fez uma acariação com Miriam e Alessandro. Com base nas supostas contradições em depoimentos anteriores da farmacêutica. E, em seguida, novo confronto das versões de Miriam e Cleoneide sobre os horários em que viram Gaia pela última vez. Enquanto os depoimentos eram tomados, informações, boatos e ideias difíceis de acreditar, teorias da conspiração, chegavam de todo lado da vila de Jericoacoara para os investigadores do caso. Alguns davam conta do envolvimento de nativos no crime, outros juravam que tudo se tratou da ação de mafiosos italianos que moravam em Jeri, e outros iam além. Disseram até que o pai de Gaia era juiz na Itália e que a morte dela era uma vingança contra ele. Salvo as teorias da conspiração, a delegada Patrícia, que presidiu o inquérito, tinha um alvo já certo: Miriam França. Naquele mesmo dia 28 de dezembro, não sabemos se antes ou depois dos depoimentos e da acariação, a delegada solicitou a prisão temporária da farmacêutica por 30 dias. No próximo episódio. De testemunha a suspeita do crime, a farmacêutica Miriam França de Mello, que estava com a italiana Gaia Molinari em Jericoacoara, foi presa horas antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde mora. A Miriam mentiu várias vezes ao longo dos 2 depoimentos que ela prestou. Ela foi submetida à acariação com outras pessoas lá em Jericoacoara. Ela não soube explicar a razão dessas mentiras. O advogado de Miriam França deu uma entrevista coletiva no Rio. Ao lado da mãe da farmacêutica, ele disse que considera ilegal a prisão. Agora a polícia vai fazer uma perícia nos celulares das 2 turistas e espera o resultado de outros exames feitos no corpo para descobrir a motivação do crime. A gente tem 2 fortes suspeitas. Tem alguns elementos que podem indicar o elemento passional no cometimento desse crime, mas a gente não comprovou isso ainda. Antes de ser entregue na captura, eu passei a madrugada inteira com os policiais, né, sofrendo muita pressão psicológica, sendo chamada de mentirosa. Aqui, no Sigilo Quebrado, caso Gaia, 10 anos sem respostas. Como falei anteriormente, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, SSPDS, não designou ninguém da Polícia Civil ou da Perícia Forense para dar entrevista. Eles enviaram uma nota que diz o seguinte, abre aspas, a Polícia Civil do Ceará informa que continua investigando o homicídio de uma turista italiana de 29 anos em dezembro de 2014, no município de Jijoca de Jericoacoara, Área Integrada de Segurança, AIS 17 do Estado. O caso encontra-se em aberto
e está a cargo da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP. Logo após o crime, a Polícia Civil empregou uma grande força-tarefa que contou com o apoio de delegacias da região, do DHPP, da Delegacia de Proteção ao Turista, DEPROTUR, e da Polícia Militar do Ceará. Foram realizadas diligências ininterruptas por vários dias na região. Durante os trabalhos policiais, 26 pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil do Ceará. À época, uma mulher e um homem foram presos temporariamente durante o período das diligências e, posteriormente, foram soltos pelo Poder Judiciário. A Polícia Civil do Ceará conclui que ambos não estavam na companhia da vítima. À época, uma falha em um circuito de câmeras de segurança instaladas no caminho que leva ao serrote, local onde a vítima foi encontrada, comprometeu os trabalhos policiais. Um pico de energia na área comprometeu as câmeras, que ficaram sem funcionamento no percurso por onde a vítima passou. Dezenas de laudos técnicos foram solicitados para chegar à autoria do crime. A Perícia Forense do Estado do Ceará, PERFOCE, por meio da Coordenadoria de Perícia Criminal, COPEC, produziu e entregou 5 laudos, sendo 3 de informática, 1 de local de crime e 1 de documentoscopia. Já a Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses, CALF, produziu 39 laudos no total, sendo 35 do núcleo de DNA forense, 10 laudos com vestígios coletados de local de crime e 25 laudos de investigação de crime sexual, e 2 laudos do núcleo de bioquímica e biologia forense, pesquisa de sêmen, que concluíram que não houve estupro, e 2 laudos do núcleo de toxicologia forense, pesquisa de álcool e drogas em sangue. A Coordenadoria de Medicina Legal da PERFOCE produziu o laudo cadavérico da vítima. Por fim, a Polícia Civil informa que, mesmo com todos os esforços empregados para a elucidação do caso, as diligências e perícias realizadas até o momento, ainda não foi possível identificar o autor do crime. Os trabalhos policiais seguem em andamento pela 10ª Delegacia do DHPP, com o intuito de descobrir novos fatos que possam contribuir para a elucidação e motivação do crime. Denúncias. A população pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ou para o número 85-3101-0181, que é o número de WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia, ou ainda via e-denúncia, o site do Serviço 181, por meio do endereço eletrônico disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br. As informações também podem ser encaminhadas para o telefone 85-3257-4807 do DHPP, que também é o WhatsApp do departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos. Esse podcast é uma produção da Editoria de Segurança do Diário do Nordeste, empresa do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Neste episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares, de entrevistas feitas por mim e por jornalistas do DN. Se você quiser ver vídeos e fotos da época do caso, vá nas redes sociais do Diário do Nordeste e no nosso site. Os links estão na descrição do episódio. Esse podcast foi produzido, roteirizado e editado por mim. A voz da abertura é da repórter Luana Severo. A trilha sonora é da biblioteca do YouTube. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação é da Karine Zaranza e do Alan Barros. A gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. O gerente de audiovisual é o André Melo e o diretor de jornalismo é o Gustavo Bortoli. Agradecimento especial a Clarice Nascimento, Paulo César Sena, Yuri Figueiredo e toda a equipe de distribuição de conteúdo e das redes sociais do DN. Siga nosso podcast no Spotify e na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify.
Também peço que você deixe o seu comentário e avalie o nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para sigiloquebrado@svm.com.br.